Todo mundo sabe o quão grande é Breaking Bad, o quão gigante essa série, quão boa ela é, mas o porquê que as pessoas começam a assistir Breaking Bad hoje em dia? Tipo, qual que é o motivo delas começarem a assistir? Uma série que lançou lá em 2008, uma série antiga, que acabou em 2013, mas até hoje as pessoas continuam assistindo Breaking Bad. Bem, na verdade eu diria que não tem um motivo específico que faça Breaking Bad ser tão bom assim. Isso porque são vários motivos, vários fatores que deixam essa série justamente perfeita, né? A gente tem, por exemplo, a evolução do Walter White, a história que é muito bem planejada, tudo isso deixa a série melhor, né? Exatamente, Ricardo. São vários fatores que fazem Breaking Bad ser uma série perfeita. E hoje a gente vai tentar descobrir o que faz Breaking Bad ser a nossa série favorita. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo. Seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá. Bom, esses dias eu tava lembrando o porquê que eu comecei a assistir Breaking Bad. E cara, foi simplesmente pela internet em geral. A série ela ficou tão grande que eu tava navegando ali pelo Instagram, pelo TikTok, e eu assisti um edit de Breaking Bad, eu não sabia que série era essa. E esse edit foi o motivo, né, foi o gatilho pra eu começar a assistir Breaking Bad. E ainda bem que eu assisti essa série, né, porque se tornou uma das minhas séries favoritas, se não a minha série favorita da vida. E eu acho que não tem como começar um vídeo falando dos diversos motivos de Breaking Bad ser considerada a melhor série da história, né, e ser a nossa série favorita, se não pelo próprio criador da série, né, a mente genial por trás de Breaking Bad, que é o Vince Gilligan. Bem, Breaking Bad é uma série que surgiu em 2008, né? E antes dela ser criada, antes dela ser planejada, tudo, o diretor da série, que era o Vince Gilligan, ele passava por um momento de incerteza na carreira. Ele já tinha feito outros trabalhos anteriormente, como por exemplo Arquivo X, mas depois que seu trabalho foi finalizado ali, ele teve muita dificuldade para criar ou encontrar outros projetos, né, para tentar continuar nesse mercado de trabalho. E daí, um dia, né, ele estava conversando com um amigo dele que também tinha participado do Arquivo X, e ele fez uma piadinha, né, esse seu amigo, sobre essa dificuldade no mercado de roteiros, que era literalmente o seguinte: vamos comprar um trailer de metanfetamina e começar a fabricar droga pelo deserto, porque os caras estavam tão ferrados, tão mal ali na situação financeira, que era a única solução, na piada, né? Exatamente, cara, mas essa piadinha, uma coisa ali do dia a dia, foi uma ideia que ficou na cabeça do Vince, né? E aí ele começou a pensar, e se um cara comum, um professor de química, por exemplo, decidisse exatamente fazer isso, começar a fabricar droga e vender por toda a cidade, pra mudar a sua vida, né? E essa foi a melhor ideia que ele poderia ter tido naquele momento, cara. Foi a ideia que fez nascer o roteiro, os primeiros roteiros de Breaking Bad, e se tornaria depois essa série famosíssima, essa série que todo mundo ama. Então, o projeto estava pronto. Ele teve a ideia e depois criou o roteiro do primeiro episódio e aí mandou para várias emissoras. Várias delas rejeitaram, até que um dia a AMC apostou na ideia e o resto vocês já sabem, né? É história. E cara, vamos lá, se você assistiu o primeiro episódio de Breaking Bad e não teve sequer pelo menos uma vontadezinha de clicar no próximo, alguma coisa tá errada, porque aquele primeiro episódio é magnífico, cara. Aquele primeiro episódio de Breaking Bad é como se fosse um filme, dava pra fazer um filme daquilo ali que ia ser um filmaço. Só o primeiro episódio, aquele roteiro dele encontrando um antigo aluno e indo até ele pra eles fabricarem metanfetamina juntos e depois dá tudo errado, né? Porque começa o episódio com a cena da arma, ele de cueca no deserto. Cara, aquilo lá é perfeito, é uma premissa do caramba. Então, tipo assim, Breaking Bad já começa de uma maneira tão perfeita que é impossível essa série dar errado, sabe? Outra coisa também que a gente percebe logo na primeira temporada e com o passar da série é que ela é uma produção que não enrola, né? Não tem aquele episódio que não era pra ter sido criado. Ou seja, tudo que foi feito ali em Breaking Bad foi tudo milimetricamente pensado
antes de ser executado. E o final da série dá pra entender isso, dá pra perceber, né? Até, por exemplo, chegaram propostas no Vince Gilligan pra ele fazer uma 6ª, uma 7ª temporada, só que ele recusou. Não, eu vou terminar aqui. Se eu continuar, a qualidade da série pode piorar. E isso pode comprometer todo o meu esforço até aqui, né? Exatamente, Ricardo. Eu acho que isso daí é um diferencial do Vince Gilligan mesmo, porque ele nega a própria vontade da produtora, ele nega o próprio dinheiro, sabe? Porque é muito lucrativo. Breaking Bad, naquele momento da 5ª temporada, era muito lucrativo, mas ele preferiu colocar a qualidade, sabe? A série acima de tudo. E que bom que ele fez isso, porque é uma das poucas séries, se não a única série realmente, sabe, perfeita, que tem um começo, meio e fim, certinho, bonitinho, não tem um episódio ruim, não tem um episódio nota 6, sabe, são todos de 8 pra cima. Na 5ª temporada ali, tem um episódio 10/10, cara, Ozymandias é um episódio 10/10, é um episódio simplesmente perfeito. Então por isso que Breaking Bad, ele não pode ser comparado a outras séries, sabe, por exemplo, The Walking Dead ou outras séries assim, tem muitos episódios que nem deveriam estar ali, sabe? Episódios só pra cumprir tabela, e isso Breaking Bad não tem. Cada minuto de tela é pra estar ali, e isso é, tipo assim, perfeito, cara. E os próprios personagens tornam a nossa experiência ainda melhor, porque eles são densos, né? Eles começam de um jeito e terminam completamente de outro. Os atores, por exemplo, eles não estão no piloto automático, eles conseguem potencializar essa interpretação. Por exemplo, o Jim Norris, que interpreta o Hank, ele consegue fazer totalmente essa transformação do personagem. Ali no começo ele era um alívio cômico, ele era alegre, cheio de vida, né? E no final, da metade pro final, a gente vê como que o cara se torna uma pessoa cansada, estressada, e no final, literalmente, ele acaba morto numa vala no meio do deserto. Exatamente, Ricardo. E aí que se mostra como é feito um roteiro muito bem feito, um roteiro redondinho. Por quê? Porque os personagens, eles evoluem, eles não são aqueles personagens singulares que têm a mesma personalidade durante toda a série, sabe? Não, os personagens começam de um jeito e terminam de outro totalmente diferente. Por exemplo, o Jesse, nas primeiras temporadas, ele era um cara que fazia piada com o Walter, que não tirava o sorriso no rosto, só que no final, com o efeito Heisenberg, né, o efeito Walter White, ele se torna um cara totalmente depressivo, ele perde a Jane, ele perde pessoas no caminho dele, e isso são com todos os personagens. O Hank, por exemplo, ele começa sendo aquele alívio cômico e termina morto, cara. O Sol, a mesma coisa, ele termina junto com o cara do aspirador de pó, né, junto com ele, o Sol tem que sumir, ele tem uma série separada dele. A Skyler, sabe, até o próprio Walter Jr., cara, a família dele é destruída, todos os personagens se tornam outros, sabe? É uma evolução tão linear, tão bem feita, que você não percebe e você só desfruta disso, sabe? Você só aproveita a jornada e como essa jornada é bem feita. Eu fico muito impressionado com isso, cara. E o exemplo perfeito disso é o Walter White, né? Ele ali no começo é um homem comum, professor de química, fracassado, e aí a gente vê que ele começa a dar seus primeiros passos no mundo do crime, né? Ele vai se transformando aos poucos, e o ponto de virada dele, né, no caso, é a morte da Jane, que aí começa a surgir o lado mais sombrio dele, né, que é o próprio Heisenberg. Aí ele tem a sua ascensão, mata o Gus Fring, se torna literalmente o maior de todo o tráfico da região, e aí no final ele tem a queda, né, lá na última temporada. Então é literalmente isso, né, a destruição do Heisenberg, é a ascensão e destruição dele. Momentos marcantes é algo que não falta em Breaking Bad, sabe? Todo mundo tem aquele momento marcante que te fez virar fã da série em algum momento, sabe? Pra mim não foi quando o Walter raspou o cabelo e explodiu lá o escritório do Tuco, não foi no final da temporada quando o Tuco espancou aquele cara. Pra mim, a virada pra eu virar fã de Breaking Bad e se tornar a minha série favorita mesmo, foi aquele específico episódio do Hector Salamanca, sabe? Quando o Tuco prende eles e leva eles pro deserto e tem toda aquela luta com o Tuco, em que eles jogam o Tuco naquela vala, depois chega o Hank e luta com o Tuco e mata o Tuco. Cara, aquele episódio, eu entrei tanto na pira daquele episódio, eu fiquei tão hypado por aquele episódio, com o Hank chegando, o episódio finalizando, que foi naquele momento que eu virei fã da série. E a partir dali, eu não larguei mais, sabe? Quando a gente percebe que a gente vira fã da série, é quando a gente não consegue parar de assistir depois. E pra mim foi uma experiência um pouco mais diferente, né? Desde o primeiro episódio eu já curti bastante. Quando começa o primeiro episódio, a situação do Walter lá totalmente em apuro, em perigo. E aí depois
corta ali pra uma cena normal do dia a dia, naquela hora eu já sabia, essa série vai ser boa e eu preciso continuar assistindo. E aí depois tem vários outros momentos marcantes ainda na primeira, segunda temporada, como aquele momento do cristal, quando ele raspa a cabeça, que nem o Davi disse sobre o momento que o Tuco sequestra ele, leva eles lá pro meio do deserto, aponta a arma pra eles, e aí tem aquele confronto entre ele e o Hank. Pra mim, todos esses momentos é que fazem Breaking Bad ser essa série que ela é, né? Tem vários momentos icônicos. A gente poderia ficar citando aqui infinitamente momentos icônicos, como por exemplo aquele monólogo do Walter White, dele falando I am the danger, Skyler, ou ele falando Say my name, que depois até virou meme, né? Tá enraizado na cultura pop em geral. A explosão do Gus, né, matando ele, a pizza no telhado virando meme. Tem vários momentos marcantes. Breaking Bad se tornou um ícone da cultura pop em geral. Todo mundo já viu pelo menos alguma coisa de Breaking Bad em algum momento. E com certeza, cara, são todos esses motivos e mais alguns, né, que tornam Breaking Bad a nossa série favorita e a sua série favorita também, né, Ricardo? Sim, Davi, tudo que a gente falou aqui, a gente podia fazer um vídeo de 2, 3 horas, porque realmente tem muito motivo que faz Breaking Bad ser essa série que ela é. É tudo muito detalhado, tem vários detalhes, tem muita profundidade, é tudo muito denso, né, a série como um todo. Seja a história, os enquadramentos, a ambientação, os personagens, todo esse conjunto de elementos potencializa a série como um todo e faz ela ser essa obra-prima que ela é, né? E que obra-prima, cara, já faz 3 anos que a gente fala dessa série aqui no canal e a gente não consegue enjoar, porque essa é a melhor série que a gente assistiu e é a série que a gente vai continuar falando aqui pra sempre. Esse é o vídeo de volta aqui do canal, né, Ricardo? Ficamos um tempinho aqui sem fazer vídeo, mas voltamos com o que a gente mais gosta de falar e o que vocês mais gostam de assistir, que é Breaking Bad, né, Ricardão? Sim, Davi. Isso a gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai voltar agora com a programação normal, a gente vai voltar tudo certinho, temos um tempo de 1 ano, sim, mas agora a gente vai voltar com tudo, com vídeos de séries, filmes, conteúdo novo toda semana. Então é isso, né, Davi? É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo depois de muito tempo, né? Eu tô muito feliz que a gente voltou e espero que você esteja também. É isso. Falou! Falou, galera!